Me chamo Wanda Capinauá, sou do território indígena Capinauá, aqui do município de Buíque. E hoje eu sou coordenadora do projeto conhecido Regando a Alimentação. É um espaço que eu trabalho dentro da agroecologia, com alimentação, com produtos orgânicos, com plantas medicinais. Hoje eu sou terapeuta holística, trabalho com essas plantas, com essas ervas, com essas comidas. Dentro daquela terra, nós estamos lá plantando, colhendo. Então, essa é uma relação, como o Ju disse, que não existe cultura sem a natureza. Então, do Nordeste, do Agreste, aqui todo mundo sabe o que é um alimento que ele dá para fazer vários pratos, dentro de óleo de coco. O oricuri é um coco muito saudável, ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante. A gente faz alimento com ele. A gente pode fazer doce, pode fazer cocada, pode fazer leite, pode fazer farinha de coco. Então, é um produto só que dá para fazer vários alimentos com ele. De alguma forma, de qualquer forma, vai atingir o artesanato, os alimentos. Acho que faz parte, a gente não vai tirar muito falando nisso, mas faz parte. Faz parte porque dentro do território que eles pretendem passar, é onde a gente tem exatamente uma plantação de cucuricuri, que é nessa área entre a aldeia Mina Grande e ali nessa região, passando pelo Campo por ali, Então essa área é onde a gente tem mais cucuricuri, Temos muitos ainda, então assim, a gente precisa preservar aquelas áreas. Sem a memória, nós não temos história, e sem história, nós não temos futuro. Então, a memória que vem com a ancestralidade, ela é tudo. Ela nos ajuda a construir a nossa base de conhecimento, e a partir da nossa base de conhecimento, nós podemos fazer diversas coisas. Seja a base de conhecimento que nós temos com os nossos avós, bisavós, etc., de montar, por exemplo, um colar como esse. Eu tenho muito isso com meu pai. Muitas das peças que meu pai faz, eu aprendi a fazer também, e caso ele peça um dia para fazer, eu consigo fazer tranquilamente. A minha avó também, muitas das peças que ela faz, eu era pequena, ia para casa dela e via ela fazendo, então eu também sei fazer. Então é algo que eu carrego comigo, e também espero passar essa ancestralidade que vem comigo para os meus filhos, e que meus filhos passem para o filho deles. Tem vida tão boa, e eu não vou falar só de qualidade física, é uma qualidade física, mental, espiritual, no geral, você se transforma, sabe, sua vida vai se transformando um pouquinho, cada dia, sabe, desses alimentos que você vai ingerindo, sabe, e você sabendo, a relação, você muda uma relação, é como você tivesse uma relação com o filho, com o marido, com a sua mãe, com o seu pai, porque você chega no meio de uma horta, eu tenho essa relação com a minha planta, praticamente onde eu vivo, é um ciclozinho, mas de tudo tem um pouquinho, dentro do feijão, a fruta, o feijão, o alimento que eu preciso de manhã, meio-dia e à noite. Você tem batata doce, você tem a macaxeira, você tem o feijão, você tem o milho, você tem menos o arroz, alguma coisinha pequena que a gente vai na prateleira do supermercado e tirar para a gente se alimentar. A gente cria a galinha, a gente cria o nosso boi, a gente cria a nossa cabra, a gente tem o nosso ovo lá dentro do quintal. Então, a gente não tem o que muito buscar na prateleira do supermercado, se a gente trabalhar com sabedoria na terra. Então, é isso, e a gente estamos juntos, e a gente precisa trazer mais, não só os Capinauá, como as pessoas que não são Capinauá também. Tem que trazer isso para um projeto para as câmaras dos vereadores, para quem é da cidade, entender mais. Já tem muita gente que está entendendo isso, mas precisa mais. Vem da ancestralidade, porque minha avó era benzedeira, minha avó era parteira, minha avó tinha um quintal cheio de planta, minha avó era minha madrinha de batismo, minha avó foi minha parteira, minha mãe, porque hoje todo mundo quer ter um bebê, dizendo parir no hospital, mas eu nasci em casa, Eu nasci em casa e minha parteira que fez o parto da minha mãe foi minha avó. Então minha avó tinha um quintal imenso de ervas medicinais. Eu conheci isso, eu ia buscar muito chá na casa da minha avó. Então assim, quando eu comecei a ter essa relação com as plantas, eu tinha a força da minha avó. Então isso se chama ancestralidade. Então até hoje, quando eu estou falando com as plantas, no início, que minhas filhas não entendiam muito bem, a Stephanie é minha filha, a Aruana é minha neta, tá ali, Então, ele chegava e dizia assim, acho que mãe tá doida porque tá falando com as plantas ali, ó. Mas hoje você chega dentro de uma horta, de uma plantação de planta como eu tenho hoje, as plantas respondem a gente.
Você vai falando com cada uma delas, ela vai entendendo você entende cada uma delas que está lá. É que eu tenho uma diversidade de plantas, não sei nem quantas plantas medicinais, isso falando das pequenas, não do porte maior, que a maioria das frutas hoje ninguém sabe, mas também é remédio. Né? Tem muitas... Existe um conhecimento que é passado nesse momento de relação, onde o avô, a avó, né, e que é muito mais complexo e muito mais amplo quando a gente diz, né, a transmissão desses saberes. É para além da técnica do ponto, da semente, do colar, é o que se ensina enquanto você faz isso, né? O saber existir em respeito com a natureza, o saber repassar as outras gerações, né? O saber viver em coletividade. Que 38 quilômetros daqui para casa, não é? 24, 38 até a aldeia. Mas tem 38 quilômetros daqui para a aldeia. Meus pais vinham dessa distância até aqui fazer feira andando a pé, na época que eu era menina como vocês. E nem um saco para botar feira de algodão, a gente não tinha. Existia uma arte que o nome dela se chamava balaio, que era feito de cipó. Ainda temos no território indígena, lá bem perto de vocês, lá na Grande, tem muito cipó. O cipó que era usado para fazer esses balaios. Tem alguns lugares que ainda trabalha com balaio, certo? Quando não era o balaio, era outra peça que se chamava cesta, que tem muita gente que ainda tem uma cesta feita da palha do cocoricuri, né? Que eu vi cada cesta linda na Finiarte, ou dos indígenas levando. Inclusive eu comprei uma linda, né? Do cocoricuri. Então elas faziam uns balaios enormes assim. As mulheres era quem vinha para feira, trazia algumas frutas, tipo o umbu, o cambuim, que até hoje é frutas nativas deliciosas que a gente ainda tem, e hoje a gente está valorizando, né? O umbu, que hoje eu faço geleia de umbu, né? O cambuim se dá geleia, é uma fruta lindíssima, maravilhosa que a gente come em si, mas dá para fazer geleia, dá para fazer cachaça, dá para fazer licor, dá para fazer um monte de coisa. Inclusive a gente vai reflorestar uma floresta de muda de cambuim. Eu estou com quase 200 mudas de cambuim em casa. Então a gente vai fazer uma floresta, a gente vai reflorestar e plantar cambuim para daqui a alguns anos a gente ter cambuim.